Boa noite, pessoal. Vou chamar a D aqui já para entrar na live com a gente. Espera aí só um minutinho. Vamos ver aqui. Aí, dona D. Oi, Aline. Olá, olá, boa noite. Boa noite, senhora. Tudo bom? Mas já vem Não venha me encher com algum conselho que hoje eu passei o batom vermelho. passei o batãozinho, né? Muita energia de fogo essa semana. Lua em Áries, Sol em Leão, muita Eu coisa. vim, ó, toda trabalhando no amarelo. Eu vim trabalhada no poá, mas um batomzinho vermelho para trazer essa energia. Boa noite, Boa Aline. noite, Aline. Tudo Oi, bom? mamãe, que tá aí também Quem assistindo. tá chegando? Boa noite, pessoal, todo mundo que está entrando. Bem-vindos a mais uma Agenda Astromântica. Lá, né? Mais uma semana, essa semana mais intensa, né? Com bastante energia de fogo, água. Não sei se quem está aqui assistiu os stories ontem, se assistiu, como é que foi essa segundona? Depois deixa aí anotadinho. Conta pra gente como que foi essa segunda-feira. Se foi mais intensa, se foi mais tranquilinha. Por aqui hoje a energia tá bem forte, eu tô me sentindo bem cansada. Até comentei com a D, né, D? Eu Ah, hoje D está na sofrência. Eu tô, já fiz minha terapia hoje, já falei tudo que eu precisava, já botei. Minha terapia. Ai, amiga, por que tu não me avisou? Eu teria pego a minha taça também. Como assim? Nada que não dê tempo de fazer. Tô quase levantando e indo. Não, eu vou tomar uma aguinha. Tava no chazinho até há pouco, né? Mas vamos Ah, lá. bem mais light não, amiga. Vim aqui, ó. Ai, gente, mas essa segunda prometeu, né? Com os É, posicionamentos que e estavam aí cumpriu. vigentes. Oi? Ela prometeu e cumpriu. Cumpriu, ó. Tá aí, ó. A Olha, Aline também. um pouco cansada também, difícil de sair da cama, é um pouco mais na inércia. Eu, assim, ó, não foi nem sair da cama, eu até saí. Levantar não foi o problema foi o dia mesmo, sobreviver esse Bebe, bebe, bebe. sobreviver a esse Plutão. Mas é isso, né, gente? Hoje não foi um dia fácil. Mas a gente está aqui agora, graças a Deus, tá mais uma energia ariana, né? Já passou essa vibe, porque até essa conjunção que a gente teve de Mercúrio hoje com Plutão foi uma conjunção mais na parte da manhã mesmo, né? Que ela se intensificou. Foi. Então, mas assim, provavelmente, né, alguns imprevistos, algumas situações mais inesperadas, né? Mas é É, isso, a vida galera com as que emoções. foi trabalhar cedo já me conta, saiu mais cedo de casa, né? Foi, evitou ali o período de lua fora de curso, né? É, aí, ó, a Aline, ela botou da questão do cansaço, né, de manhã, foi um pouquinho mais difícil, né? Principalmente para essa lua fora de curso aí, mexe um pouquinho também com esse lado Mexe. de a gente querer ficar um pouco mais na inércia mesmo, não tão animado, né, Babi? Pois é. Então, vamos começar, porque essa semana tem coisa pra caramba, né, Ney? Muitas coisas. Então, Vamos lá, vamos lá. então. A segunda nós já pincelamos para vocês ontem, então vamos começar a partir da terça. A terça, perfeito. A terça-feira, então, ela vai começar já com a Lua em Áries, né? Que ela entrou em Áries já hoje, né? Às 8h19. Então, a Lua em Áries já são justamente isso que a gente falou, né? As emoções um pouquinho mais afloradas, né? Uma intensidade um pouco maior do fogo. Então, a gente precisa cuidar muito com essa questão da agressividade. E a gente vai ter um aspecto que evidencia isso ainda mais, né, Babi? Se tu quiser já trazer esse aspecto que a gente tem amanhã. Sim, amanhã a gente tem a Lua em Áries em conjunção com Quiron em Áries, né? Eu vou passar aqui todos os posicionamentos e a gente pincela eles, né, Dê? Pode ser? Perfeito. Então, Lua em Áries em conjunção com Quiron em Áries e a gente tem o Sol em Câncer fazendo uma oposição com Plutão em Capricórnio. Então, assim, a gente tem esses dois posicionamentos que são bem intensos. E fora isso, a gente tem o Mercúrio, que sai do signo de Câncer e entra no signo de Leão. Vamos destrinchar isso para vocês. Oi, Raquel, tudo Então, bem? minha mãe. Então, aí, ó. Ah, Perfeito. então vamos começar. Eu vou pincelar um pouquinho para vocês essa Lua em Áries em conjunção com Quiron em Áries, tá, gente?
Quiron também vai estar retrógrada, entra em retrogradação a partir de amanhã, fica por 157 dias retrógrada. Quiron, como a gente já falou, fala de feridas, de medos, é uma ferida que não cura, né? Aí, como que é assim uma ferida que não cura? São as nossas feridas, nossos medos internos que vêm à tona para serem curados. Então, amanhã, com esse posicionamento da Lua em Áries em conjunção com Quiron em Áries, é uma ferida o quê? Que queima, uma coisa muito intensa. Alguma coisa que vai surgir pedindo para que você olhe para essa ferida, para essa questão, com bastante coragem, determinação, porque Áries é isso, né? É o impulso, a coragem, determinação para curar. Pede também para a gente resgatar aquele poder interno, aquela força que a gente tem interna que ninguém conhece, só a gente sabe onde que está essa nossa força para vivenciar tudo que vem na nossa vida. Então, qual é a sua força? Qual é o seu poder interno? Resgata isso para você poder olhar de frente para essas feridas e para esses medos e curar a partir dessa força que você tem. Dê, você acrescenta? Assim, só para que a gente contextualize um pouquinho também o Quiron, né, em Áries, ele pode ser essa dificuldade de se afirmar mesmo e de liderança. Então, como a gente vai estar aí, a gente já vai falar um pouquinho desse aspecto do Sol com Plutão, né, Babi? A gente também tem que prestar bastante atenção naquilo que a gente está falando, né? Como a gente vem se posicionando. Então, nessa relação aí, pode acontecer alguma situação de que a gente se sinta um pouco ferido, ou que a gente passe aí por um momento mais turbulento e que a gente não consiga usar a nossa força, a nossa voz, que a gente também se sinta um pouco mais calado e isso nos coloque para refletir também, né, Babi? Porque às vezes a gente escuta muitas coisas e não tem a força e a coragem de se posicionar a respeito. Exatamente. Então essa força aí também vem para que a gente possa repensar, porque a gente vai ver também que é uma semana de lua minguante logo mais, e isso também vai mexer já com as emoções. Como eu já tinha colocado bem no comecinho, né, Babi, da live, é uma semana muito voltada para a energia do fogo. Então, a gente tem aí vários planetas ingressando em Leão, né? Um deles é o Sol, o Mercúrio, como tu falou. A gente já começa a semana com essa lua em Áries, né? Perfeito. Então, assim, a gente está falando de emoções, né, voltadas para essa energia do fogo. Então, se a gente nega muito essa energia, muitas coisas podem começar a ser questionadas internamente, né? As águas, nossas emoções. Então, juntando um pouco essas duas forças, né? É bem importante esse posicionamento de Quiron, porque ele já começa com o start do que a gente tem pela frente, né? Exatamente. E outra coisa que veio agora, um insight bom para lá, essa lua em Áries, essa semana começando com essa lua em Áries, é muito bom para a gente descarregar nossos excessos de energia em quê? Exercício. Aproveitar essa vibe para fazer exercícios, porque ele vai conter um pouco esse fogo explosivo de Áries. Áries fica feliz quando a gente faz exercício físico, seja uma corrida, uma caminhada, qualquer coisa. E aí a gente bota para fora esse excesso de energia de fogo. E aí os impulsos vêm com menor frequência ou com menor intensidade. Exatamente. Já falando então um pouquinho, né, Babito, a gente já falou desse aspecto, então só complementando mais um pouco desse Sol em Câncer, né, em oposição com Plutão, vai ser uma energia muito semelhante à que a gente evidenciou hoje, né, mas hoje era com foco na comunicação. Comunicação. E amanhã vai ser assim mais que num geral, mesmo de questões de vitalidade. Lembrando que onde o Sol passa, ele fala sobre a nossa energia vital. Então pode ter, assim, também voltado para a comunicação, mas em vários aspectos da nossa vida, essa questão de bloqueios, né? Situações que venham fora do controle, ou excessos de fala, coisas que nos deixam, que nos magoam, né? Lembra que Plutão ele fala também das profundezas, né? De cura, de transformação e de poder. Plutão ele também traz as coisas à tona, né? Também para justamente vamos dizer assim, assim, analogia, um Quiron feminino, né? O Quiron é o feminino, o Plutão seria o masculino. Eles têm energias dessas de transformação e de cura, uma coisa mais profunda. Então, a gente tem dois posicionamentos tão profundos no mesmo dia, é uma energia muito forte, que pede para você olhar para as coisas que precisam ser transformadas com mais coragem, que é a parte de Áries. Então, às vezes a gente está vendo, mas está fingindo que não está vendo. Então, com esse Áries, ele vem e fala assim,
Olha para isso aqui. Vamos Esse olhar. Quirón em conjunção com essa Lua em Áries. Olha para isso. Traz à tona. Cura. Você precisa olhar para essa ferida para transcender, né? Outra coisa também que a gente pode, outro insight, né? Outra percepção. O Sol, ele ilumina, né? E esse Uhum. Plutão, ele fala dessas transformações e ele também fala da finitude das coisas, né? Então, uma coisa também que pode se evidenciar são situações que a gente perceba, né? Os fins de ciclos, né? Coisas Que que... já começaram lá semana passada, com a Exato. lua cheia, que a gente falou, que ia trazer bastante isso, né, Dê? De encerrar, de a gente olhar muito para as coisas. E aí vem essa situação e nos dá mais consciência mesmo, traz para a razão a finitude das coisas, traz a consciência de que tudo passa. Isso eu acho que é bem importante nessa semana, assim, que a gente começou brincando, né, Babi, de emoções mais densas, de que o dia foi mais difícil, mas sempre ter a consciência de que as coisas são transitórias. Eu acho que isso também Plutão traz. Lógico, Uhum. que Plutão ele é um planeta mais denso, né? Ele é um planeta que para lidar com a energia dele, a gente precisa de um preparo emocional um pouquinho maior, né? Um pouco melhor. Precisa de uma ajuda, muitas vezes, externa, né? É uma terapia legal, são dias assim, bem bacanas para a gente colocar as nossas emoções para fora de alguma forma, para que a gente também traga para consciência, né? Lembra que a lua, a gente ainda está com a lua cheia, né? E a lua cheia ela evidencia muito as coisas. A gente veio também ontem de alguns aspectos que trazem clareza, esses insights. Então agora a gente está com essa oportunidade, mesmo que seja tensa, né, de se desenvolver. É uma chance que o universo está nos dando de olhar para tudo isso e curar, né, essas feridas e tentar se transformar. Exatamente. O que que veio à tona desde a semana passada para vocês, na vida de vocês? Que situações que chamaram mais atenção? Olhem para isso, que ali tem um potencial de cura, de transformação, de você poder mudar a sua vida de uma forma positiva para você viver o seu propósito muito grande. Então, desde a semana passada, tudo que está vindo com o propósito de você olhar, liberar ou encerrar, ou então você transformar essas questões de forma positiva para o seu progresso, para a sua vida. Então, faz uma lista, vê o que desde a semana passada mexeu com você de forma de sentimento, de interno. O que vem mexendo com você desde a semana passada? Essas questões ainda vão estar à tona durante essa semana. Até porque, como a gente falou, a gente vai entrar daqui a pouquinho numa lua minguante, que continua falando de um processo de liberar, né? De Liberar. deixar ir. Exato, perfeito. Aí também na terça-feira, um dia cheio, né, Babi? A gente tem entrada então de Mercúrio no signo de Leão. Vai ficar até o dia 4 de agosto, tá? Isso. Mas Isso para mim é muito positivo no sentido de começar a liberar as cargas sentimentais, né? As nossas cargas emocionais. Deixa de ser aquele peso do fardo emocional, daquelas angústias, daquela coisa muito sentimental que a gente está sentindo e começa a transformar essa energia numa energia de autoexpressão, né, Dê? Talvez. brilho, né, de poder de fala, porque De lembra, assumir, né, com consciência e com coragem, o leão também é um signo de coragem, de botar para fora, de expressar. Lembra? O leão ele vem com aquele rugido, com aquela coisa magnífica que ele tem, para se afirmar. Ele tem uma pessoa, você pega a sua carga emocional, tudo aquilo se transforma dentro de você e você tem a segurança de ser quem você é e de sentir o que você sente, né, Bê? Eu acho que é mais ou menos isso. o leão ele tem um intelecto criativo, né? Lembrando que Mercúrio fala da criatividade também. E é só a gente fazer associação ao animal, né? O animal ele é o rei da floresta. Ele é considerado todo aquele brilho, aquele poder é o que ele carrega. Só que a gente também precisa cuidar muito, tá? Principalmente com essa questão quando a gente tem outros signos de fogo em jogo e as emoções, que é o ego, né? Principalmente o inflado, porque o ego também, o leão também é vaidoso. Então aqui a gente pode ter uma tendência de achar que a nossa fala é verdadeira, que somente aquilo que a gente passa é a verdade. Principalmente com esses posicionamentos, né, que a gente está tendo na terça-feira. Esse Sol em Câncer com oposição a Plutão em Capricórnio. Nossa, isso que você. Insight perfeito, né? Então a gente precisa ter só esse cuidado. Leão é maravilhoso. Eu adoro a energia do fogo, né? Quando a gente está falando na luz, né? O brilho, o magnetismo, tudo que o leão tem para trazer, ele traz com coragem. Lembra também que coragem é uma palavra bem associada a leão, né? Agir com o coração, a verdade.
Leão também tem uma questão muito importante de se observar agora nesse período de Mercúrio, que é principalmente assim, a identificação. Como ele fala muito do ego, né? Ele fala dessa questão do centro, a gente se identificar com aquilo que a gente está falando é muito importante. Sim. Essa identificação é que traz o poder, né, Babi, que o Leão precisa. Então, assim, é um período bem bacana para a gente tentar trocar com pessoas que pensem como a gente. Porque aí a gente evita essa questão de querer Embate, né? ficar inflamada. Isso, exatamente. Como tem essa tendência, gente, essa oposição ainda vigente amanhã e na quarta-feira, e a gente tá com esse Mercúrio em Leão que fala de comunicação, pode ter uma tendência da gente querer impor a nossa verdade, impor a nossa fala, de ser o dono da verdade. Desde ontem a gente está falando isso, só que ontem em Câncer menos, porque o Câncer ele tem uma comunicação mais afetiva. O Leão não. O Leão ele se impõe. Então, assim, ele ruge. Então, cuidado com isso, com esse posicionamento é muito perigoso, principalmente ao lidar com pessoas hierarquicamente superiores, né? Ou você lidar com pessoas, né, não que sejam alguém da família que você ama, e aí você vai impor sua vontade, vai dar um conflito ali, vai surgir de uma forma inesperada negativamente para você. Então, cuidado com a comunicação durante a manhã e na quarta-feira ainda um pouco, né? Que ainda vai estar vigente esse posicionamento. Tentar manter a humildade e tentar se resguardar, né? Manter uma comunicação mais calma na medida do possível. Escuta, absorve. Se você perceber que aquilo mexeu em algum ponto, em alguma ferida, porque Kiron fala disso, tenta não responder na hora, tenta não reagir a isso no dia de amanhã. Exatamente. Difícil, né? Mas é o que a gente vai ter que praticar aí, porque tá tudo muito favorável para a reação, né? Pra reagir. Exatamente. Amanhã é um dia ainda muito tenso para essa parte de comunicação. Então, vocês sabendo o posicionamento, é para isso que a gente está vindo aqui, né, para trazer luz a isso, vocês já sabem que amanhã é um dia para vocês terem cuidado no que vai falar e como vai falar. Né, Lê? Outra coisa, assim, desse Mercúrio, só antes de encerrar também, que Leão é dramático, né? Então é aquela coisa emocionada. A gente tem uma... Sempre falam que o Câncer é dramático. Não, Parece que o jogo virou. dramático artístico, tá? O Leão é aquela coisa da dramaticidade emocionada, sabe? É quando eu fazendo drama já, né? Canceriano, você total aqui. O drama do choro é mais canceriano, mas o drama mais, assim, o ator, digamos assim, é o Leão. Então a gente tem que só... Agora, nesses próximos dias, na verdade, a gente provavelmente vai estar mais expansivo, né? Vai estar um pouco mais dramatizando tudo, interpretando. Teatral seria uma palavra, uma boa associação. Então a gente vai estar, assim, com essas tendências mais emocionadas também na nossa comunicação. Tem que observar. Por um lado é bom, porque a gente se empolga, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar com aquela questão do engrandecimento, né? Então, gente, só para fechar terça-feira, lembrem, comunicação na medida do possível mais tranquila que vocês conseguirem. Não sejam reativos, se virem e perceberem que algo que foi dito, alguma situação do seu dia gerou, tocou em alguma ferida, né, alguma coisa que você tinha mal resolvida e você vai explodir, segura, tenta segurar. Analisa o que é que está vindo à toa, qual é a raiz daquilo, por que que você está sentindo aquilo, porque o Sol ainda está em Câncer, então ele fala da raiz daquela emoção. Trabalha isso dentro de você e tenta comunicar depois, né, para se resguardar. E não é um dia para vocês tomarem nenhum tipo de atitude. As mesmas coisas de ontem permanecem, gente. Cuidado com acidentes, cuidado com documentação, com perda, roubo, furto, clonagem de cartão de crédito. Então evitem fazer comprinhas na internet ainda amanhã, depois, porque o posicionamento ainda está aí. Tenham mais cuidado, um dia para se ter ainda bastante cautela, tá bom? Indo para quarta-feira, então, né, Babi, dia 20, a gente vai ter o início, então, da lua minguante. Vai iniciar às 11h20 da manhã, né, que quando ela fica minguante. O que é essa lua, né? O minguar, a própria palavra já fala, que é aquela introspecção, olhar para dentro, interiorização, né? Recolher aos nossos sentimentos. É um período muito bacana para a gente repousar e restabelecer as nossas emoções. Então, tudo isso que a gente está vindo, né, vendo, analisando, a gente vai ter uma oportunidade de
parar para pensar a respeito desses sentimentos. Então, todos os insights que a gente veio tendo nesse mês, né, lá na lua nova de Câncer, a gente veio caminhando até aqui e agora é o momento de fechar esse ciclo a partir da revisão para que a gente possa iniciar, então, um novo ciclo na semana que vem com a lua nova. Ela vai acontecer no signo de Áries, né? Então, Áries são os impulsos, né? É essa questão das iniciativas também. Então, a gente vai ter aí uma dualidade de querer olhar para dentro e, ao mesmo tempo, querer tomar atitudes para mudar aquilo que precisa ser mudado, né, Babi? Eu acho que essa lua minguante, assim, no meu ponto de vista, ela vem para justamente, como é uma lua minguante em Áries, a lua minguante, como a Dê falou, ela vem falando sobre pensar, repensar, refletir, se manter mais para dentro, olhar, mas ela também fala de liberar, né? De deixar ir, de liberar espaço. Então, se é uma situação que você está vendo desde a semana passada ou desde o início do mês, que está se protelando, que está chegando no ápice, que você está trabalhando, mas não está conseguindo resolver, e que você precisa liberar esse espaço, uma lua minguante em Áries, ela traz essa coragem, essa determinação para isso. Agora, você tem que prestar bastante atenção, porque às vezes o que você acha que é uma determinação é apenas um impulso. Então, por isso que você vem trabalhando essas questões desde lá de trás, desde a semana passada, retrasada, você vem trabalhando. Você vem trabalhando com cautela, você vem pensando, repensando, analisando todos os prós e os contras. Quando chega aqui, você vai ter, teoricamente, você já analisou a questão inteira. Se você já analisou, você sabe se aquilo vai ser uma atitude determinada ou se vai ser só um impulso. Então, prestem bastante atenção para não tomar decisão de forma impulsiva. Que não é isso. É muito diferente você fazer com coragem, porque quando você tem coragem e determinação, é uma coisa que você já trabalhou. O impulso é uma situação que vem de repente, você analisou aquilo, não pensou e decidiu. Então, se você já vem pensando, você vai ter a coragem e a determinação para fazer. Se você não pensou, veio de repente, aí você vai tomar a decisão baseado naquela emoção, naquele momento, aí é um impulso. Então, isso me veio forte agora de falar, então, de repente alguém que está aí está precisando ouvir. Né? Então, tomem cuidado com isso só. Se você já está analisando, viu, que não chega, essa lua vai vir trazendo, na quarta-feira, ela traz essa coragem e essa determinação para você encerrar esse ciclo. Agora, se for uma situação que veio de supetão, é uma ótima hora para você avaliar, né, pensar como que você pode transformar isso, se isso faz sentido para sua jornada ainda ou não, e depois você tomar uma decisão baseada nas conclusões que você tirou, que não sejam precipitadas, né? Cuidar com essa urgência, né, e essa tendência de ficar impaciente também, né, porque às vezes a gente pode, com essas emoções, ficar impaciente e querer tomar as iniciativas Bastante rápidas, né, Gabi? Então, perfeito, muito bem colocado. Que mais? A gente tem a lua fora de curso. Isso, na quarta-feira, gente. Isso. A lua fora de curso, ela vai cair das 11h20 da manhã até as 15h30. Ou seja, gente, a gente sempre fala aqui, a gente bota mais ou menos o que você pode e o que você não pode fazer. Quem tiver dúvida, tem um post da AD falando sobre todas as datas e sobre a lua fora de curso. Eu também tenho um destaque falando sobre isso. A lua fora de curso é um período que ela tá, a gente fala, no vazio, ela não está aspectando com nada nem com ninguém. Então, esse período não é bom para você fazer compra, não é bom para comunicação, para decisões, não é, ela traz alguns atrasos, imprevistos. Então, na quarta-feira, de 11h20 da manhã às 15h30, é um período que muita gente vai estar trabalhando, às vezes vai ter alguma coisa para resolver. Se puder, posterga ou antecipa, faz antes das 11h20 da manhã, ou depois das 15h30, para evitar esse período de lua fora de curso que traz alguns transtornos chatinhos, né, Dê? Eu sugiro depois, porque ela vai entrar em touro, né? E aí, em touro, ótimo. A situação de é verdade. Ficar com mais vontade de concretizar, né? Um pouquinho mais de persistência. Então, pro trabalho em si, se aquilo que não render entre as 11h30 e as 15h30, né, não tiver conseguido fazer, deixa para fazer ali depois das 15h30, que vai estar mais bem melhor. Exatamente. Fora isso, a gente mantém o posicionamento também da terça-feira, então evitar ter cuidado com todos os aspectos que a gente falou, com acidente, com trânsito, ter cuidado com documento, né?
Mas acaba sendo um bom dia também, gente, para reuniões. Mas reunião não para decisão, uma reunião para você conversar, para você estabelecer, de repente, uma nova estratégia, para você explicar o que precisa ser explicado, porque os posicionamentos da quarta-feira facilitam o entendimento e a comunicação. Então, se você tiver alguma reunião para fazer, não marca nesse período, porque se você marcar, pode ser que as pessoas se atrasem, né, durante a lua fora de curso. Então, marca antes ou depois. Depois, melhor que fica com aquela energia de concretização. Evita o horário da lua fora de curso e aí elabora estratégia, conversa, explica o que precisa ser explicado, que vai facilitar o entendimento. Um posicionamento legal que a gente vai ter, mas aí à noite, né, Babi? 2h15, a Lua ela vai fazer um sextil com Vênus em Câncer. Então, como a Lua é em Touro, ela fala sobre o autocuidado, sobre o amor próprio. Esse horário é bem legal, assim, já na hora de deitar, né? Ler um livro, fazer um chazinho, fazer algum tipo de ritual de autocuidado. É bem bacana para amenizar a tensão aí desses últimos dias. Porque tá vindo aí. Hoje foi complicado, terça vai ser complicada, quarta-feira começa a melhorar a partir da parte da tarde. Então, para aliviar essas tensões, né? Um escalda-pés, uma massagem. A massagem, essa hora, pede pro mozão ou pra mozão fazer, né? Aquela massagem legal para aliviar a tensão. Aí, a partir desse horário de noite, vai estar bem, bem favorável, né, Dê? Aí, graças a Deus, chegamos na quinta-feira. Ufa, deixa eu até respirar. Quem sobrevive Mano, quinta-feira tá ótimo. exatamente, porque a semana começa tensa, mas a quinta-feira quintou, né? Aqui na nossa agenda astromântica quintou, e a quinta-feira já promete uns aspectos bem mais fluidos, né? Vai ter, então, aí, né, Babi, a Lua em conjunção, a Lua em Touro, né, em conjunção com Marte em Touro também. Então, a gente já vai acessar um pouquinho mais aquela energia de ação, né, de iniciativas, persistência. Então, tudo aquilo que Exatamente. foi deixando de fazer, né, durante a semana, porque a energia vai caindo, aqui a gente consegue parar de procrastinar, né? Aqui eu acho que a Pelo gente amor de Deus, a quinta-feira é dia de concretizar. Lua em touro, Marte em touro. Pelo amor de Deus, é fazer acontecer. A quinta-feira tá ótima para você colocar em dia todas as suas pendências. Vai atrás disso. Também é um bom dia para lidar com finanças, né? Porque o touro, ele é um signo que fala de segurança financeira. Então, na quinta-feira tá favorável para isso. Se você tem alguma coisa para mexer, pagamentos para fazer que a gente não recomenda. Claro que a gente sabe que algumas coisas têm prazo, então segunda, terça e quarta você tem que pagar, vai ter que pagar. Mas como pode gerar algum problema de documentação, às vezes no recibo não recebe, nota fiscal, essas coisas, segunda, terça e quarta tá meio desafiador para isso. Quinta-feira você consegue fazer todas essas questões de maneira mais segura, né? Com esse posicionamento da Lua em Touro. a quinta tá ótima para arregaçar as mangas que trabalharam, né? Fazer acontecer, gente. Nada demais, né, Babi? É só isso na quinta-feira. Na quinta-feira é só isso, mas é tudo pra gente, né? Depois, Depois de depois de uma segunda, terça e quarta complicada, a quinta-feira tá maravilhosa. Aí a gente sextou também aqui agora na agenda astromântica. A sexta-feira também, gente, maravilhosa. A gente já começa aí falando da entrada do que? Sol em Leão, gente. Maravilhoso, uma energia muito boa. Parabéns a todos os leoninos e leoninas que já vão começar a temporada de Leão, começa na sexta-feira, né? Ah, é legal, então, antes da gente colocar, né, pessoal, procurar no mapa onde vocês têm a casa que tem leão, né? Porque essa casa vai ser a casa que vai estar brilhando esse mês, literalmente, né, Babi? Brilhando. Exatamente. Assim, eu queria tanto ter um leão numa casinha um pouquinho, assim, podia ser uma casinha depois, o meu leão tá na 8. Tem duas casas em leão, que me falta de leão. Então, o bom é que assim eu lido com coragem, né, com as transformações, porque Leão ali na casa 8 ele traz, né, essa parte para as transformações de vida, né? Mas tanto lugar bom pra gente ter Leão, gente. Não, não é fácil. Mas eu tenho um leão, então tá tudo certo, né? A Ah, gente eu vou até beber. já lido com esse viram desde o dia que nasceu. Certo. Não, Mas fala, pode. né? Travou aqui, pera lá. Não sei se
foi a minha, mas deu uma travadinha. Voltou agora. Hum. Então, Então, voltando. pronto. Não, Essa foi que... eu mesmo que... Ah, foi tu? Então, esse leão, né, gente, é essa vontade de viver, essa alegria, esse brilho, a autoestima, né? Então, onde a gente tem leão, a gente consegue acessar aí um magnetismo, um brilho, toda uma energia solar, né? O borogodó, que nem, né, fala minha mestre, que é aquele brilho, aquela coisa. Tipo, onde o leão chega, ele chama atenção. Então, essa Exato. casa, aproveitem essa energia, porque a casa que tá, a gente vai conseguir trabalhar muito bem essas energias leoninas e trazer brilho para lá, trazer uma essência e coragem, né? Aquela ação pelo coração, né? A gente sentir, se conectar. Lembra que fogo, ele também fala da intuição, né? O elemento fogo, mas é Sim. aquela intuição que vem lá de dentro mesmo, né? É. Forte. Então vai estar super favorável. Então, Sol entrando em Leão, gente, é como a Dê falou, aproveitem para usar os amarelos da vida, essa dourado. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas isso aí eu vou ficar para outro post, né? Coloração. Mas o amarelo e o dourado são as cores, né? Mais maravilhosas para o Leão. Traz essa energia, esse vigor, essa vida. E Leão gosta de aparecer, gosta de se expressar. Então, assim, isso vai trazer bastante energia. Então, sexta-feira é um bom dia para isso. Na sexta-feira a gente vai ter uma lua fora de curso, mas a lua fora de curso ela vai ser à noite, né? Ela começa à noite, então ela não vai influenciar tanto no cotidiano, né? Nas atribuições do dia a dia. Que ela começa às 20h46 e ela vai até às 2h12. Vamos botar aí, gente, 2h15. 20h45 até 2h15 da manhã, Já com a lua fora de curso. Mesma coisa, se tiver algum compromisso, existe sempre a chance de ser desmarcado ou de dar um contratempo, atraso durante esse período, não fazer nenhuma compra nesse dia, né? Na sexta-feira, durante esse horário, compras online e tal, que pode ter problema na entrega ou problema com o pedido. Então, assim, tem todas as dicas aí da lua fora de curso, então deem uma olhadinha nos nossos destaques no meu, tanto no meu quanto no post da D. tô vendo aqui o que a Aline colocou que ela vai bombar, vai ficar rica. Aproveita para criar um novo projeto, tá ótimo. Casamento. Maravilhoso. Não, tá perfeito para isso, gente. A sexta, né, ela tem um posicionamento com Urano, né? Então, a gente tem ali pela parte da manhã o Sol em Câncer fazendo sextil com Urano em Touro. Então, ele é um dia ótimo, sexta-feira, para você lidar com tecnologias. Pode ser que surja uma nova visão para uma coisa que você estava procurando. Você estava, de repente, insistindo em uma solução, não estava dando certo, e de repente você vai, é isso, como que eu não pensei, como que eu não vi isso antes? Então, de repente, surge esse insight na sexta-feira. É bom para você lidar com todas essas partes de eletricidade, novidades, inovação, porque Urano ele fala disso, né, Dê? Perfeito, Babi. Isso vai ser muito bom. E assim, para ter ideias, né? A gente já vai estar aí pensando sobre várias coisas. Outra coisa também é a questão com Saturno, né? A gente vai ter uma quadratura que vai pedir ali pra gente um pouquinho mais de atenção em se cobrar, tá, gente? Apesar da gente ter vários insights, várias ideias, não é legal para que a gente faça essa autocobrança, né? Vamos levar as coisas no tempo que tem que ser, não precisa querer acelerar tudo, né? Veio um insight, coloca ali, começa a estruturar. Saturno sempre pede estrutura, né? Porque aí as coisas vão indo e vão fluindo com o tempo. Óbvio que a gente tem que partir para ação, mas lembra que a gente vai estar já numa lua minguante, que é mais um Exatamente. refletir do que partir para ação, né? Embora a lua minguante esteja em Áries, lua minguante nunca é um momento certo, gente, para a gente colocar as nossas ideias, tirar do papel, vamos dizer assim. Você coloca elas no papel, você desenvolve as ideias. Na hora da ação, a gente joga ali para uma lua nova, a gente joga para uma lua crescente. Na lua minguante não é o momento ideal para novos projetos. Mas se vir, né, se surgir esses insights, essas novas ideias acerca de um problema, alguma coisa que você estava tentando solucionar, anota, vê como é que se é factível de fazer ou não, já deixa ali pronto para quando vier a lua nova você falar, é isso, bora botar em prática. Perfeito.
Acho que sexta é isso, né, Babi? Bom para dates, né? À noite vai estar um pouquinho mais. Sim, sexta-feira, apesar de ter uma lua fora de curso ali à noite, é ótima para date. Então, É, assim, já sabe que se marcar um date, pode ser que role um atrasozinho, aí você já fala, ah, é lua fora de curso, não é falta de interesse, né? Mas também lembra que a lua minguante, né? Minguando. Se for um date já que você já tenha um tempo, ótimo. Mas novos dates, talvez assim, vai sem aquela pressão, né? Como sem Saturno fala, né? Vai, vai ali pensando que tudo tem o seu tempo. exato, construindo devagar e sempre. Já no Isso. sábado, graças a Deus, um dia maravilhoso pra gente chamar de o melhor dia da semana, né, Babi? Sábado, gente, esse mês eu tenho percebido que os melhores dias da semana estão sendo os sábados. Graças a Deus. A gente, mas aí as pessoas também querem um dia de semana para poder resolver as coisas e não tá dando. Entendeu? Tá caindo no sábado. E É, sábado muita gente não trabalha, tá ali no fim de semana, não tem como resolver muita coisa, principalmente burocracias, já não dá. Mas enfim, gente, é o melhor dia da semana. então, um aspecto favorável, né, Babi, de Mercúrio em Leão já. Uhum. Ele vai estar fazendo um trino com Júpiter em Áries, então expandindo essa iniciativa, essa coragem, né, essa vontade. A gente vai ter uma energia aí super de fogo, né, que a gente vai querer comunicar, que a gente vai querer trazer assertividade, empolgação, alegria, né, naquilo que a gente vai trazer e colocar. Bom para o comércio também, né, Babi, para as trocas. Sim. Bom pra. Gente, esse sábado ele tá excelente para tudo, para comércio, para trocas, para viagens, para você aparecer, quer fazer um vídeo, quer fazer fotos, você quer se expressar, comunicar. O sábado tá excelente. Aproveitem a energia. Se tem alguma coisa que você precisa fazer durante essa lua minguante, que você não pode adiar, já deixa pra fazer no sábado, porque o sábado tá, assim, astrologicamente muito favorável, gente, pra tudo o que a gente quiser fazer. A Lua vai entrar às 2h15, né? Aliás, 2h12 da manhã ela entra em Gêmeos, né? Então favorece também essa troca, o diálogo, esse dinamismo, né? Essa coisa mais light e leve, digamos assim. Exatamente, as comunicações muito favorecidas, né? Porque a gente está com a Lua em Gêmeos, aí a gente tem o Mercúrio em Leão fazendo aspectando positivamente com esse Júpiter em Áries. Então, assim, Mercúrio em Leão, ele vai falar da autoexpressão. Então, você com a Lua em Gêmeos, a comunicação, comunicar a sua essência com muita verdade, né? Com essa coisa do coração do Leão, né? A única coisa que a gente precisa ter um pouquinho de atenção é a questão da ética, porque Júpiter fala disso, né, Bê? De ética. Então, para a gente comunicar as coisas dentro de um respeito à ética, para não fugir disso. Porque a Lua em Gêmeos é muito comunicativa, é muito falante. Júpiter em Áries é excesso. Então, às vezes, você vai falar muito alguma coisa que não vai, né, ser muito agradável. Acaba. Eu Oi? brinquei criar demais, né? Contar histórias que não existem, ou enfim, se exaltar mesmo na hora da comunicação. Exatamente. E aí acaba esquecendo e falando besteira, aí vai ser corrigido, vai ficar aquela vibe meio estranha. Então, tenta só ter atenção com isso. E sábado também é um dia excelente para os nossos dates. Então, sexta e sábado, um final de semana bem amorzinho para quem quiser, não é mesmo? Quem puder. É porque à noite, né, a Lua faz um sextil com esse aspecto. Então, esse sextil é super fluido. Nossas emoções entram junto com essa questão, né, Babi? Perfeito para à noite mesmo, ó, às 7h40 às 8h35. É bem no horário do jantar. Legal para estar com os amigos, amor. Exatamente. O date, seja ele com quem for, né? Não precisa ser só as parcerias românticas, né? Quer fazer uma reunião, né? Uma reunião com o pessoal de trabalho num sábado, não sei, né? Se essa é a sua vibe, vai lá, vai fundo, né? Dei uma viajada aqui, mas é que já me deu várias ideias, assim, da vontade de aqui para fazer curso, para ensinar, para escrever um livro. Nossa, para escrever um livro, já tô... Posicionar. Gente, é sério, esse sábado tá bom pra exatamente tudo aquilo que você quiser fazer. Então, aproveitem a energia do sábado, né? Já que você ficou ali barrado a semana quase inteira, né? Segunda, terça e quarta, uma vibe ruim. Quando chega na sexta e no sábado, você toca o terror. Graças a Deus.
No domingo, então, também a lua em Gêmeos, né, Babi? Segue essa energia Sim. de trocas, né? Essa energia de diálogos, flexibilidade. Mas aí a gente já tem um aspecto um pouquinho mais tenso, né? O domingo ele já não está tão fluido É. em questão da comunicação. Então a gente volta ali para o domingo, porque a gente tem uma lua em Gêmeos fazendo um sextil com Quirón em Áries, apesar de ser um sextil, nesse caso ele é um neutro, né? É. Porque a gente também tem Vênus em Câncer quadrando com Júpiter em Áries. Então a gente tem um aspecto tenso e um aspecto que acaba sendo neutro. O que que a gente entende, né, desse posicionamento do domingo? Para você ter cautela através das suas trocas, né? Você cuidar com o que você vai falar, da forma que você vai falar no domingo, porque como a gente tem esse Vênus em Câncer aqui, Vênus em Câncer é muito emocional, né? É sensível, exatamente. Então, pode ser que você nessa questão de, vou falar, vou me expressar, acabe falando alguma coisa sem querer que pode machucar o outro. Ou então você escuta também de alguém algo que vai tocar naquela ferida, porque Quirón tá aí em Áries, fazendo esse estilo com Lua em Gêmeos, fala de comunicação. Alguém comunica alguma coisa, fala alguma coisa que ativa alguma ferida, algum medo interno, isso vem à tona no domingo. Também essa Lua em Gêmeos fazendo esse sextil com Quirón em Áries, eu falei até quando é um dia bom, de repente, para você fazer terapia. Uhum. Porque é uma forma de você, através da comunicação, curar feridas, curar medos, Uhum. traumas, né? Que é o que Quirón vem trazer, Quirón em Áries. Então, todas essas questões ficam bem em evidência no domingo, né, Dê? O que você acrescenta aí para nós? Como essa Vênus, ela fala também das finanças, fala também do amor, né? Talvez algumas situações, assim, que venham. E câncer é o passado, né, Babi? A gente até tinha comentado. Sei lá, vem às vezes uma situação do passado no relacionamento que vocês começam a discutir. Não perca tempo discutindo sobre o passado, né? Lembra que passado é passado, já foi, e a gente tem que olhar para frente. Exatamente. Com Júpiter em Áries pode ter esse excesso, né? Essa inflamação, assim, uma certa Não agressividade. só não perder tempo, como também não trazer à tona coisinhas para jogar na cara do outro, né? Eu vejo que talvez aquela coisa de querer cutucar o outro com o passado e aquilo sair um pouco do controle e descontexto. Exatamente, é acabar ativando aquelas coisas que a gente falou, que são as feridas, porque a gente não sabe onde que o calo aperta no outro, né? Cada um sabe onde o seu calo aperta, mas a gente não sabe do outro. Então, de repente, você vai cutucar, cutucar, você vai encontrar o que você quer. Então, tem bastante cuidado, cautela na comunicação no domingo. Como é? Desculpa, pode falar. Não, eu falei assim, o meu raciocínio em relação a isso é muito, para mim ficou muito claro domingo. Essa questão mais de para descansar mesmo, evitar conflito, bom para assistir um filme, talvez, fazer algum tipo de atividade mais relax, né, Babi? Exatamente. A gente, essas últimas semanas eu sempre falo assim, ó, evitar conversar. Ou se for falar, falar com calma. Ter cuidado com o que você vai falar, porque a gente é responsável por aquilo que a gente fala, né? Então, ter bastante cautela durante essa semana ao comunicar, na comunicação. Isso vai ser bastante relevante durante toda a semana. Pensar antes de falar, não falar emocionalmente, né? Não tirar a emoção. Graças a Deus, o Mercúrio ele entra em Leão e tira um pouco dessa parte de emotiva, né? Da fala com emoção. Porque quando a gente pega essa raiz aí, essa raiz emocional para comunicar as coisas, às vezes não, na grande parte das vezes a gente perde a razão, porque a gente está falando emotivamente. Então, às vezes comunicar, parar para pensar e comunicar racionalmente aquilo que a gente quer falar, vai gerar menos transtornos durante a semana, né, Dê? É uma semana também, né, Babi, muito voltada para relacionamento, né? Que a gente sentimentos, emoções, né? Tem essa questão com a Vênus. Então, assim, assertividade, que é o fogo, né? Que é essa energia de Áries que está bem forte nessa semana, Leão também. E os afetos, que é Câncer, né? Que são as nossas águas. Então, quando a gente usa essas duas energias, a gente tem que lembrar que tanto a água, ela tem uma força muito grande, tanto o fogo tem uma força muito grande. Então, a gente tem que tentar equilibrar. Qualquer lado que a gente puxar mais que o outro vai ter algum tipo de desequilíbrio. E
que vai nos deixar ou muito mal emocionalmente ou muito agressivo. Então, olhar para tudo isso que está vindo, que está se evidenciando, é muito importante nessa semana, né? Assim, para Exatamente. essa lógica, né? É um mapa, se a gente ver a mandala da semana, né? É uma Uhum. tá com predominância desses elementos. Basta ver que a Lua, que é feminina, que é a água, né? Tá num signo de fogo, que é Áries. E o mesmo, o Sol ainda está, né? Que é o fogo, que é o elemento de fogo, no signo de Câncer, que é a água. Então, eles são realmente bem. Exatamente, porque ele só sai na sexta-feira do signo de água, né? Ele só sai na sexta, que é quando ele entra em Leão. Então ainda tem muita carga emocional em tudo que a gente vai falar. Renatinha, você falou aí no comentário que você tem uma conversa séria marcada. Marca para sexta ou para o sábado, Renatinha. Não deixa para nem amanhã nem pensar. Quarta-feira não tá um dia bom para DRs, nem conversas importantes e sérias. Sexta e sábado são dias mais fluidos para isso. Domingo também não é um bom dia. Então, se você tiver como reagendar, né, essa conversa, ou Tentar então ter bastante consciência, exatamente, durante a conversa, porque podem surgir, não só em você quanto nela, essas feridas serem tocadas sem querer, e aí a coisa sair um pouquinho de controle. Então, tenta ver aí, ó, sexta e sábado tá um dia muito fluido. A quinta-feira também é um dia bom para você decidir aquilo que você quer decidir. Então, só não deixa para se for terça e quarta, a gente já disse, não, melhor não, passa adiante. Evita também os períodos de lua fora de curso. Adolescente ainda, amiga, vai tocar em ferida, com certeza, porque a gente é adolescente, né? eu tentaria, enfim, se tiver nessa possibilidade. Se não tiver, vai ter que ser o jeito mais paciente possível, né? Mais compreensível possível. Você já ir realmente preparada para escutar e saber que você pode ser que você escute besteira, entendeu? E é como eu falei, como os ânimos vão estar um pouquinho exaltados, talvez você não consiga controlar. Nem você, nem ela. Então, eu realmente reagendaria. A adolescente, ainda mais, é uma fase bem sensível, né? É uma fase que os nervos, né, e as emoções estão bem à flor da pele, a gente fica naquela muito de reagir ao que vai ser dito. Então, é tudo isso que a gente está falando, é melhor dar uma repensada. Maturidade também, né? Para aceitar, talvez, para o adolescente receber aquelas informações. E aí, às vezes, pode estar alimentando uma ferida que depois, lá na frente, pode gerar alguma outra situação bem mais complexa, né? Exato, então deixa aí, né, Renatinha. Adoro, gente, mas é isso. É isso mesmo, é fazer as coisas acontecerem de forma que fique mais fluido pra gente, né? A semana é essa, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tomado nota. De qualquer jeito, a gente vai tentar já subir a live aqui pro Insta. Semana passada a gente não conseguiu, mas o universo é perfeito, não é, Dê? E criamos um canal, né? Criamos nosso... Sim. Então, Agora a gente tem a agenda astromântica lá no YouTube, então fica salvo aqui no Insta e a gente vai deixar salvo lá. Porque como a gente não conseguiu, aí na última vez a gente falou, poxa, a live ficou tão legal, a gente não conseguiu salvar, então não sei o quê. Aí a gente ficou uns minutos nessa, e daqui a pouco, pera. Gente, o universo tá chamando a gente para outras coisas, entendeu? Aí a gente já tome o YouTube, vamos começar a inovar, né? A gente nunca tinha usado o YouTube, mas estamos aprendendo, na verdade, né? estamos aprendendo. Então vai ficar, se não ficar salvo no Insta, se der algum problema, quando vocês têm a possibilidade de assistir lá no YouTube também. E a gente vai deixar o link aqui para vocês, tá bom? Na descrição do vídeo a gente também coloca anotadinho todos as dicas dia a dia, tá bom? Então quem não tiver tempo efetivamente de assistir, é resumido. Então, para você entender os posicionamentos, você precisa assistir, mas a gente deixa algumas dicas na legenda. Muito obrigada, Babi, mais uma vez. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Dê. Obrigada a todo mundo que veio, que assistiu. Eu espero de verdade que tenha sido útil e que esteja sendo útil para vocês. Programem a semana de vocês de acordo com a astrologia, ajuda demais. A gente tem outra visão das coisas, a vida flui de uma maneira muito mais fluida mesmo, né, Dê?
facilitada, né, Babi? Aí só antes de finalizar, lembrem, procurem onde está Leão, né? Qual é a casa. Essa vai ser a referência desse próximo mês, né? A partir do dia 22, né? Sexta-feira. E Isso. é isso. E aos leoninos, um feliz novo ciclo de muita luz. Sim, tudo de melhor, a galera que é leonine. E, por favor, gente, ó, que seja um ciclo lindo e maravilhoso. O mês de agosto promete bons posicionamentos. Então, promete ser um mês bom. Então, vamos que vamos, seguindo as coisas de acordo com a astrologia. Um beijo. Beijo, meu povo. Obrigada. Até a próxima. Até mais. Ede, só a próxima segunda, 18h30. Segunda, 18h30. Perfeito. Perfeito, gente? Beijos. Até segunda-feira. Tchau, tchau.